Versículo 1. Neemias capítulo 3, versículo 1. Então se dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Anael. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado. Edificou Zacur, filho de Enri, os filhos de Asenaá, edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cos. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Messesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas, seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, de Beonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governo de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uzias, filho de Ararias, um dos ouvires, junto deles, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Rasabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. A porta do vale reparou-a Anum, e os moradores de Zanoá edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha, até a porta do monturo. Porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem. Ele a edificou e lhes assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispá. Ele a edificou e a cobriu, ele assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois ele reparou Neemias, filho de Azibuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keilá. Depois dele repararam seus irmãos, Bavaí, filho de Renadade, maioral da metade do distrito de Keilá. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesuá, maioral de Mispá. Outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cos, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maaceias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí, filho de Renadade, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina.
Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas outra porção, defronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois dele, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam aos ouvires e aos mercadores. Amém. Que leitura extensa. E quantos nomes, né? Vamos orar a Deus? Pai Santo, muito obrigado, Pai, pela leitura aqui do texto. Pai Santo, venha falar aos nossos corações. Parece que olhar por uma lista dessa, parece que fica incompreensível a mensagem, meu Deus. Parece que será tão complicada. Mas sim, Senhor, o Senhor pode nos edificar aqui nesta noite com esse trecho das Escrituras. Assim eu oro e agradeço no Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, o assunto que envolve aqui esses 32 versículos diz sobre a dinâmica da obra de Deus, que envolve a liderança, consagração e compromisso pessoal. Irmãos, o que nós lemos aqui nesses versículos, nesta lista, é claro que quando nós estamos fazendo a leitura da palavra de Deus, por mais que nós amemos estudar a Bíblia, compreender o texto, é claro que quando chega nas partes das listas com vários nomes, o interesse diminui um pouquinho, dá vontade de pular, né? Dá vontade de pular. Irmãos, eu vou ser sincero, eu quase fiz isso. É uma sequência, mas quando eu olhei a lista, falei, Jesus, 32 versículos com um monte de nomes. Falei, meu Deus, eu acho que eu vou fazer um resumo, uma breve contextualização e vou partir para o próximo assunto, capítulo 4. Mas, irmãos, como que este capítulo é rico em informações. Então, fui consultar outros pregadores, né? E aí eu tirei uma grande lição particular para a minha vida. Então, só para nós entendermos um pouquinho o que está aqui apresentado nestes versículos, nós sabemos perfeitamente que Jerusalém havia passado por um período de crise muito grande. Basta ler ali os capítulos, alguns livros do Antigo Testamento e a gente vai entender isso. Os muros estavam destruídos, o culto de adoração ao Senhor havia sido todo conturbado, havia sido interrompido. Não era apenas um problema de estrutura, mas um problema espiritual. Os judeus estavam apresentando muitas dificuldades no que diz respeito à sua comunhão, à relação com o Senhor. E neste contexto, Deus levanta Neemias, um homem de visão e oração, para reconstruir, então, os muros de Jerusalém, né? E o capítulo 3, não encontramos um discurso que ele parece, assim, no primeiro momento, inspirador. A primeira leitura pode aparecer apenas um registro histórico com vários nomes. Nomes que nós nunca vemos. Nós nunca ouvimos, né? Nomes que para nós não são comuns. Mas quando olhamos com atenção, percebemos que esse capítulo revela como a obra de Deus acontece. E como que Deus governa sobre todas essas coisas. Então, primeiro, o que contemplamos aqui, nesses versículos? A liderança, Neemias organiza, distribui responsabilidades e direciona o povo. E em seguida, vemos consagração. Sacerdotes participam deste momento. Ao mesmo tempo, o texto destaca o compromisso pessoal. Quantos nomes foram citados aqui? E cada um deles tinha uma responsabilidade.
Por isso eles fazem parte dessa lista. E ao longo do capítulo também percebemos contrastes. Enquanto muitos se comprometiam, tinham aqueles que caluniavam e não apoiaram a obra. Então, tudo que está apresentado aqui está envolvido dentro deste assunto. Para nós entendermos isso na prática, é só você observar uma obra grande. Uma construção grande, quando ela começa ali, desde a sua base, a quantidade de pessoas que trabalham ali. A quantidade de pessoas. Se a obra é grande, então vem o pessoal da engenharia, vem o pessoal da fundação, vem o pessoal com aquelas máquinas, aí depois os trabalhadores, cada um na sua função, eles vão construir, eles vão erguendo aquele prédio, aquela obra que chama a atenção. Irmãos, e nós percebemos ali que cada profissional é decisivo, é importante naquela obra. Então, nesta longa lista de nomes que contemplamos aqui, cada um deles apresentaram uma função importante para a restauração da obra que foi realizada lá em Jerusalém. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Só para nós termos um pouquinho de noção, o que foi esta obra, o que foi essa reconstrução, nós já entendemos nos capítulos anteriores. Capítulo 1, que Neemias recebe a notícia de que a Jerusalém está em ruínas, né? Os muros estavam derrubados e ele teve o desejo, então, de restaurar aqueles muros. No capítulo 2, vemos a transição da oração para a ação. O rei permite que Neemias fosse para Jerusalém e ali, então, ele executasse aquela obra. Quando nós chegamos, então, no capítulo 13, nós observamos o contexto, a dimensão da obra. Irmãos, quantos quilômetros tinha aquele muro? Quantos quilômetros? Neemias foi lá para trabalhar na reconstrução dos muros. Quantos quilômetros? Os muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Aproximadamente 4 mil metros, 4 quilômetros de muro. Quando você passa numa chácara, você vê ali uma chácara cercada, né, com o muro, a gente já fica impressionado. Nossa, olha o tamanho aí da obra que foi feita. Agora, para pensar, um muro fechando uma cidade. Então, aproximadamente 4 mil metros, 4 quilômetros, por aproximadamente 12 metros de alturas. A história mostra para nós que, antigamente, os muros de uma cidade, elas variavam entre 6 metros a 12 metros de altura. Então, os muros de Jerusalém, é claro que pode ter ali uma oscilação quanto à sua altura, dependendo do terreno, dependendo do declive. Mas então, vamos colocar aqui que, numa média, os muros teriam em torno de 9 metros de altura. Irmãos, é muito alto. É muito alto. E a largura deste muro ficava em torno de 2 metros. 2 metros, podendo chegar até 3 metros e poucos. Então, irmãos, esta obra aqui era gigantesca. Esta obra é gigantesca, então chama a atenção da proporção dela. Meus irmãos, isso nos faz entender a necessidade da quantidade de pessoas, desta lista longa, com todos esses trabalhadores. E o que é interessante aqui é o seguinte, que participaram desta obra todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Desde o maioral até o mais simples. Todos participaram desta obra. E aqui então eu quero refletir com vocês neste texto. Primeira parte, o versículo 1 somente. A prioridade da consagração e o tempo da liderança. Então, Neemias capítulo 3, versículo 1. Nós lemos aqui, nesse texto, que Neemias que aqui o texto não apenas registra o início da obra, mas estabelece um fundamento muito importante, né? Aqui a disposição de Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes. Então, o narrador evidencia que parte da liderança estava envolvida nesta obra. E esse sacerdote não atuou à distância, mas se levanta e participa diretamente. Então, esse detalhe nos chama a atenção pelo seguinte ponto: a liderança espiritual não se limita apenas na
posição. Irmãos, o exemplo aqui desse sacerdote mostra para nós a importância da liderança fazer parte, de fato, da obra do Senhor. Porque é comum o pensamento de que o sumo sacerdote ou sacerdote, homens da elite espiritual, eles tinham que ficar à parte, ficar só observando as coisas. E não, esses homens colocaram a mão na massa. Esses homens trabalharam, eles participaram, porque havia um propósito. Então esses homens, eles começam por dar o exemplo, ou seja, a autoridade sacerdotal, a autoridade pastoral começa quando há envolvimento concreto na obra de Deus. E na sequência, o que contemplamos? Que eles reedificaram a porta das ovelhas e consagraram. Aqui, irmãos, tem uma informação importante para nós que eu quero que vocês prestem bastante atenção. O elemento escritural é imediatamente acompanhado por um ato espiritual. Sabe o que era a porta das ovelhas? Sabe o que era a porta das ovelhas? Era a porta localizada em Jerusalém e muito provavelmente era o acesso onde entravam os animais destinados para o sacrifício. Então, a primeira porta, o primeiro lugar de restauração ali naqueles muros, ali nos muros de Jerusalém, foi a porta das ovelhas. Isto é, a preocupação com o contexto espiritual. Vamos dar prioridade naquilo que espiritualmente é importante para nós. E eles reedificaram então aquela porta e consagraram ela. Então esse dado mostra para nós a compreensão do texto. A reconstrução começa pelas áreas mais visíveis e não começa pelas áreas estratégicas, mas pelo ponto que remete ao relacionamento de Deus com o seu povo. Sabe qual que é a preocupação aqui? Com a questão espiritual, não é? Qual que era a prioridade deles? Vamos começar pela porta das ovelhas. Então é certo que eles tiveram esse interesse, porque era o local provavelmente ali onde os animais eram conduzidos para o sacrifício e a adoração ao nosso Deus. Irmãos, isso aqui nos chama para qual reflexão? Isso aqui nos faz pensar o seguinte: o bom líder, a semelhança de Eliasibe, compreende que a sua função não é apenas dar ordens, apenas delegar funções, mas ele inicia pelo que é essencial. A questão aqui que envolve, as partes da adoração ao nosso Senhor, e é claro, a sua liderança produz responsabilidade, compromisso, engajamento, continuidade. Aquele homem traz para nós o exemplo de como um líder deve agir no meio do povo, no meio da igreja. Não ser indiferente, manter o seu status, mas de fato entender aquilo que é prioridade e, é claro, motivar as pessoas para que a obra do Senhor ela venha a acontecer. O que vemos aqui então, em sequência, é a natureza cooperativa da obra de Deus, que vai dos versículos 2 até o versículo 27. Por isso que eu disse para vocês que havia necessidade da leitura no início, porque não dá para ler todos esses versículos aqui na exposição da mensagem, tá? Vamos lá. Quais são os princípios nestes versículos? Versículos 2 até o versículo 27. Na sequência deste relato aqui, torna-se evidente que a obra de Deus possui uma natureza comunitária, cooperativa. Depois do início da obra, da reconstrução, liderado por Eliasibe, o texto desenvolve um mapa da construção, como um mapa da construção, mostrando pessoas com as suas funções específicas, com seus lugares específicos e assim participando desta obra. Então, em primeiro lugar, o que nós contemplamos aqui? O princípio da cooperação lado a lado. Nós vemos isso no versículo 2. Ao seu lado edificaram os homens de Jericó. Versículo 4. Ao seu lado reparou Meremote. Versículo 5. Ao seu lado os tecoitas repararam. Mostra que o trabalho não era desconectado.
Preste atenção aqui, irmãos. Na obra de Deus, nada deve ser feito isoladamente. Nada deve ser feito isoladamente. Quando aqueles homens estavam reconstruindo, um estava ao lado do outro, isto é, um estava dando continuidade ao trabalho do outro. Então havia entrosamento, havia cooperação, havia toda uma organização para que aquela obra acontecesse e não fosse interrompida. Por que muitos trabalhos nas igrejas dão errado? Porque cada um quer agir por conta própria. Já a começar do líder. O erro já começa muitas vezes na liderança, que não tem visão espiritual, que não tem discernimento. E quando a liderança ela é deficiente, o trabalho na igreja ele também é deficiente. Quando a liderança não consegue, não apresenta um projeto, um plano, uma visão, todo o corpo se perde, não há entrosamento, não há a realização concreta deste trabalho. Então, em termos práticos, ensina que a obra de Deus avança quando há disposição em trabalhar juntos. Por que às vezes eu convido alguns irmãos para algumas atividades? Porque não é certo eu fazer sozinho. Eu não posso fazer sozinho. Entendeu? Todos participam. É o ensino que a palavra do Senhor traz para nós. A cooperação, tudo que nós fizermos, nós podemos contar uns com os outros. Desde o culto. Desde o culto. Estamos louvando ao Senhor. Quem tem condição para adorar, tenha vontade, pode auxiliar no louvor. Quem pode no culto fazer parte de uma liturgia e auxiliar, pode participar. Quem tem a possibilidade de pregar, condição para isso, de ensinar, pode participar. Quem tem condição de fazer outras coisas nas partes externas da igreja, pode participar também. Então o texto está trazendo esta lição para nós. Então o texto bíblico mostra que nem todos, porém, respondem da maneira correta ao chamado. No versículo 5, nós temos aqui algo que nos chama a atenção e que foi registrado. Olha o que o versículo 5 diz. Apesar de toda a cooperação das pessoas, dos sacerdotes, sumos sacerdotes, e todos aqueles trabalhadores, nós encontramos aqui o seguinte, versículo 5. Os nobres de Tecoa não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Essa observação mostra o quê? Um contraste dentro deste propósito. Dentro deste propósito. Um grande número de pessoas participando da reconstrução dos muros da cidade de Deus, mas algumas pessoas se recusaram. Disseram, nós não vamos participar disso. Esses nobres aqui provavelmente eram líderes locais, homens de influência que recusaram-se a submeter-se ao trabalho. Por essa atitude entendemos que posição social ou reconhecimento não garante disposição espiritual. Algumas pessoas podem ter destaque, podem ter aparência de espiritualidade, mas na prática não são, porque não cooperam com a obra do Senhor. E aqui há fatores que revelam o problema destes nobres como? Vamos ver aqui alguns problemas deles. Falta de visão espiritual, eles não compreenderam a importância da obra que estava sendo feita, a reconstrução daqueles muros. O individualismo deles, a obra descrita em Neemias é coletiva e dependia de todos. Muitos, semelhantes aos nobres, preferiram agir de forma independente, o que dificulta a cooperação. Então isso aqui foi um grande impedimento. A resistência à liderança, mesmo com o líder como Neemias conduzindo o processo, nem todos estavam dispostos a se alinhar. Então o líder ele pode ter um projeto bom, ele pode apresentar uma causa boa, ele pode apresentar algo bom para o seu povo, mas as pessoas podem não responder. Esses homens fizeram isso. E também uma outra questão, a indiferença espiritual. Aqueles que simplesmente não se sentem envolvidos, não por oposição, mas por apatia. Não veem urgência, não percebem necessidade. Quantas pessoas que são indiferentes hoje com o reino de Deus? Vamos falar de reino, vamos falar no geral, mundo afora. Quantas pessoas ficam indiferentes com a obra do Senhor, tá? Então, existem muitos projetos, muitas pessoas servindo, mas também existe muita omissão. E ela é registrada. Sabe o que me chamou a atenção aqui no texto? Que num grande número de pessoas trabalhando, servindo, Deus inspirou o escritor de Neemias a registrar
essa omissão quanto ao trabalho. Continuando aqui a obra, apesar desta triste realidade, o texto faz questão de mencionar profissões e perfis variados. Olha no versículo 8 que nós lemos. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. O que era um ourives? O que era um ourives? E ele colocou a mão na massa. Uma pessoa que trabalhava com ouro. Então não era uma pessoa simples. Era alguém que tinha riquezas, que tinha bons recursos, e ele estava junto. Ora, junto dele, Ananias, um dos perfumistas. Os irmãos sabem muito bem que perfume hoje é caro, correto? Perfume hoje é caro. Mas, às vezes, né, tem, graças a Deus que tem as opções, né, dos mais em contas. Mas tem perfumes que misericórdia. É muito caro. Né? Muito caro. E nós sabemos também que, na época, perfume também era caro. E nós vemos aqui pessoas que trabalhavam, tinham essa função, e eles ajudaram na reconstrução dos muros. Versículo 12, lemos: ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas, mostrando que até as mulheres participaram ativamente da obra. Que interessante. Por que nos chama atenção isso? Porque na cultura, o serviço braçal, o serviço era do homem, né? As mulheres participavam também, assim, de um certo modo, né? Nós temos na história aí que Ruth foi lá para a colheita, mas a provisão, a responsabilidade da provisão era do homem. Mas nós vemos aqui que para esta causa as mulheres participaram. E isso nos chama a atenção, o envolvimento delas. Outro princípio é da responsabilidade dentro dessa coletiva. O texto afirma repetidamente que alguns trabalharam de frente de sua casa. Neemias, no versículo 10, registra: reparou Jeraías de frente da sua casa. Versículo 23, repararam Benjamim e Assub de frente da sua casa. A obra deixa de ser algo distante e passa a ser pessoal. Para eles era mais fácil, né? Não precisava se deslocar, então a obra estava mais próxima da sua casa. E eles conseguiram servir desta maneira. Esse princípio mostra que grandes projetos são sustentados por pequenas responsabilidades muito bem assumidas. Outro aspecto que chama atenção aqui, nesses versículos, é a dedicação intensa de alguns participantes. Versículo 20. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliabe, o sumo sacerdote. Vamos entender o que aconteceu aqui. Essa palavra indica alguém que foi além do mínimo, que trabalhou com zelo, energia e empenho. Então vamos lá. A gente sabe perfeitamente que na coletividade, você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, eu vou fazer isso, e assim sucessivamente. Há casos que alguns podem trabalhar menos, correto? Podem trabalhar um pouco menos. Só que aqui nós vemos uma pessoa que trabalhou a mais. Ele trabalhou mais. Sabe o que demonstra isso? Zelo. Sabe, não é aquela pessoa que olha para um contexto, uma realidade e diz o seguinte: olha, eu já fiz a minha parte, já está bom. Eu já fiz a minha parte, já está bom, ninguém pode falar nada. Vamos trazer para os dias atuais. Quantas pessoas agem assim? Não, capaz, eu já fiz isso, eu não vou me envolver com outra coisa, não. Irmãos, os irmãos estão percebendo quantas lições que esse texto está trazendo para nós? Quantas informações que estão trazendo para nós? Então, olha, aqueles que fizeram além, eles demonstraram ali energia e empenho. Há pessoas que fazem somente o necessário, mas há aqueles que agem com mais intensidade. Apesar da grande quantidade de nomes, lugares e tarefas, não há desorganização. Pelo contrário, percebe-se uma continuidade. No versículo 27, o último versículo aqui desta segunda parte, lemos: depois deles repararam os tecoitas outra porção, mostrando que o trabalho seguia adiante sem interrupções. Então, olha a dinâmica do trabalho.
Havia liderança, havia organização, planejamento e visão compartilhada. Cada grupo sabia o que devia fazer no trabalho. No contexto atual, cada cristão é chamado a assumir a sua responsabilidade onde existe oportunidade no serviço para Deus, irmãos. A saúde da igreja, irmãos, é claro que a gente está lendo uma história e a gente não pode ficar preso só ao que ela está apresentando no passado. A gente tem que trazer a verdade para nossos dias, para nossa atualidade. Olha, a saúde da igreja não depende apenas de grandes lideranças, mas da fidelidade diária de cada membro em suas pequenas áreas de serviço. Irmãos, uma igreja pode ter o maior líder, o maior profissional. Se a igreja não se engajar junto, não vai acontecer nada. Se não houver harmonia e todos se dedicarem e empenharem para o trabalho, não vai acontecer nada. Pode ser a maior liderança, a maior referência, pode ser o maior líder, o maior pregador, o maior líder espiritual. Se não houver um empenho da igreja, se não houver a parceria, não acontece nada. Irmãos, isso é uma lição para nós. Sabe o que isso nos chama a atenção? Que a omissão enfraquece a missão. Quando a pessoa não consegue compreender o que deve ser feito, irmãos, o trabalho não acontece. O trabalho simplesmente não caminha. Simplesmente o trabalho fica estático e chegando ao ponto de enfrentar situações críticas. Então, todo esse contexto, toda essa realidade chama a nossa atenção para esta verdade. Para esta verdade. E aqui, caminhando para a terceira e última parte, os últimos versículos, versículo 28 até o 32, lemos que eles apresentam para nós a descrição da reconstrução dos muros, destacando então a responsabilidade individual dentro de uma visão coletiva. Depois de apresentar diferentes grupos trabalhando em várias partes da cidade, o relato agora enfatiza que cada pessoa assume um ponto específico. Então, em primeiro lugar, observa-se o princípio da responsabilidade pessoal ligada ao espaço de convivência. O versículo 28 afirma: os sacerdotes, cada um depois da sua casa. Revela que o trabalho não era apenas simbólico, mas prático. Cada um cuidava do seu trecho mais próximo de sua realidade, o que reforça a ideia de comprometimento direto. Em seguida, o texto reforça esse mesmo princípio ao repetir a expressão de frente de sua casa, no versículo 29 e 30, ao mencionar Zadok, Semaías, Ananias, Anum e Mesulão. Essa repetição é intencional, mostrando que a obra avançava porque cada pessoa assumia a responsabilidade pela sua parte. Então, olha a dinâmica da obra. O sacerdote, ele conduzindo este trabalho, influenciando. Depois, um grupo de pessoas, a coletividade, um grupo maior, tudo na sequência. E depois, aqueles que numa proporção menor, mas todos servindo, todos reunidos para um fim específico, que era a conclusão daquela obra. Irmãos, todos estes versículos, toda esta história, nos faz pensar em algumas coisas que são extremamente importantes para nós nos dias atuais. E aqui eu estou caminhando para 3 aplicações, 3 pontos aqui para a nossa reflexão. Primeiro, a liderança espiritual à luz de Cristo nos dias atuais. O texto de Neemias nos mostra que a restauração começa quando a liderança, conforme eu disse, assume a responsabilidade espiritual. Então, nos dias atuais, essa verdade se torna ainda mais urgente, em um contexto em que muitas lideranças são pressionadas por modelos cooperativos, métricas de desempenho e demandas institucionais.
Embora a organização seja necessária, ela nunca pode substituir a centralidade do cuidado espiritual do povo de Deus. Sabe o que acontece aqui de errado nos dias atuais? O pragmatismo. Sabe o que é o pragmatismo? É fazer algo para ver se vai dar certo. Se aquilo der certo, então continua com aquilo. Independente se tem base bíblica para isso, independente se aquilo vai edificar de fato espiritualmente. Isso é um grande erro. Porque, irmãos, quando a gente fala da reconstrução do muro de Jerusalém, parece algo insignificante, mas era o muro da cidade de Deus. O lugar que Deus escolheu para erguer o templo, para reunir o seu povo, para que o povo adorasse a Ele, inicialmente, quando ali na nação de Israel. Para depois, então, de Jerusalém, o seu povo ser distribuído para todo o mundo. Então, isso nos faz pensar, isso nos chama atenção para quê? A espiritualidade das pessoas precisam estar em evidência para toda a obra que seja realizada no reino de Deus. Isso se aplica diretamente a nós, irmãos, a igreja local. Líderes que oram menos, discernem menos, líderes que se afastam da palavra, perdem a autoridade espiritual, líderes que deixam de pastorear, passam apenas a administrar. E aqui também tem um erro da igreja, tá? Tem pessoas que, quando vão escolher, vão avaliar pessoas para obras, não avaliam pela espiritualidade, mas pela maneira como administra. Ele é um bom administrador. Ele pode ser um bom administrador do trabalho dele, da empresa dele, de algo particular, mas ele precisa de discernimento para administrar espiritualmente. Irmãos, e isso aqui é uma lição do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, né? O modelo de Cristo, João capítulo 21, versículo 17. Apacenta as minhas ovelhas. Isto é, reafirma que liderar no reino é, antes de tudo, um chamado ao cuidado espiritual. Então, aquele sacerdote, lá na primeira parte do sermão, eles tinham essa preocupação, colocando a mão na massa, mas é claro que eles também tinham ali um envolvimento espiritual para conduzir aquela obra. E isso é uma verdade para nós hoje. Todo o trabalho que for feito deve ser realizado dentro deste contexto de preocupação com a vida espiritual da igreja. Segunda aplicação, o corpo de Cristo e a participação ativa dos crentes na atualidade. O texto revela que Deus não chama todos para a mesma função, mas chama todos para participar da sua obra. Tá? Todos são pastores? Não. Todos são presbíteros? Não. Todos são diáconos? Não. Todos são evangelistas? Não. Todos são missionários? Não. Todos têm o dom de doar? Não. Mas cada um pode auxiliar com um pouquinho, com alguma coisa. Então, o texto chama a nossa atenção, chama atenção para isso. Ora, nós vemos aqui nos versículos o esforço coletivo. Então, isso envolve a responsabilidade pessoal de cada grupo, de cada pessoa, para que o trabalho seja realizado. Essa dinâmica é importante para a igreja hoje. Áreas da vida cristã que exigem trabalho coletivos, como ministérios, não é? Como ministérios na igreja, como um ministério depende do outro. Como um ministério depende do outro. Hoje tivemos recepção de novos membros lá na Nova Aliança, um culto maravilhoso pela manhã. Mas dependeu do pastor? Do pastor Bruno somente? Não. Dependeu do presbítero que fez a classe de catecúmeno, dependeu do irmão que auxiliou com uma visita, dependeu da irmã que auxiliou com a oração, com a intercessão. Todo um grupo para um objetivo específico. Assim, então, toda essa lição, toda essa dinâmica chama a nossa atenção para isso. Irmãos, não perca a oportunidade de servir. Não perca a oportunidade de servir, irmãos. Eu quero que você lembre de uma coisa: omissão é pecado. Omissão é pecado. Tá? Pense isso quando você orar. Senhor, no que eu posso ser útil para a obra? E a minha terceira aplicação, irmãos, já estou encerrando o sermão. Minha última aplicação aqui. Em Cristo, nomes no livro da vida são apresentados e as suas
obras e as suas responsabilidades. Um aspecto interessante que me chamou a atenção aqui, neste capítulo, capítulo 3, é a apresentação de uma lista de pessoas que trabalharam naquela obra. Irmãos, essa realidade nos faz pensar, nos faz refletir. Por que Deus inspirou pessoas, o Espírito de Deus inspirou pessoas, escritores, para registrar essa lista de trabalhadores? Para mostrar o empenho de pessoas na obra, a necessidade do agir. E isso é importante. E isto é tão importante que quando nós aplicamos o texto na missão dada por Cristo, por isso que eu digo que toda pregação, ela é cristocêntrica, toda pregação ela é evangelística. Porque todo texto que nós lemos, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, ele deve ser aplicado em Cristo. E quando eu olho para a obra de Cristo, como que o Senhor administrou espiritualmente os discípulos, a igreja e o povo para trabalhar pelo reino de Deus? Atos capítulo 1, versículo 8: vocês serão cheios do Espírito Santo e serão as minhas testemunhas. Testemunhas é o quê? É alguém que sai para servir no reino, nas mais diversas funções. Então, o texto hoje nos chama a atenção para essa importância. E Jesus mostrou algo importante para nós no que diz respeito às obras. Olha o que Apocalipse capítulo 20, versículo 12 diz: foram abertos os livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora para pensar comigo. Se participar da obra de Deus, se a expansão do reino é a tarefa da igreja, todo aquele que serviu com fidelidade, do mais grande até o mais simples, naquele dia ele será chamado pelo Senhor. Então irá se abrir o livro da vida e outros livros, possivelmente os livros das obras. E tudo que aquela pessoa fez de bom no reino de Deus será avaliado. Como também toda omissão será avaliada. Irmãos, não me tenham como um pastor chato, por favor, mas me tenham como um pastor que prega a verdade. E eu não quero prestar contas ao Senhor naquele dia por omitir essa verdade de vocês, a igreja. Enquanto há tempo, faça algo pelo reino do Senhor, para que a sua obra seja registrada no livro de Deus, no livro de Cristo. E naquele dia Ele abençoe a tua vida. Que você receba muitos galardões. Essa é a verdade. Então essa é a terceira aplicação que eu quero deixar para a nossa edificação aqui nesta noite. E encerrando, concluindo essa mensagem. Irmãos, quero dizer o seguinte: como é importante nós analisarmos tudo aquilo que está vinculado ao reino de Deus, e muito mais importante quando nós conseguimos compreender e sermos participantes disso. Que Deus abençoe nossas vidas.